Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do dia 26 de abril de 2020. O tema da nossa aula é muito relevante, né? Quem fundou a igreja? Falamos em aulas anteriores sobre o que é a igreja, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre quem fundou a igreja. Antes de nós entrarmos de fato, né, na lição para debatermos sobre quem fundou a igreja, é interessante a gente voltar um pouquinho e entender que a igreja ela já nasceu no coração de Deus. Desde Gênesis, que a gente vê que o homem se afasta de Deus, Deus então coloca um desejo no seu coração de salvar o homem, que aí é o plano salvífico, né, de Deus enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelo pecado do homem, para que salve a humanidade. Então a igreja ela já nasce no coração de Deus desde aquela época, né, lá no Jardim do Éden, quando o homem se afasta de Deus. E a gente vai ver que igreja, na realidade, existem dois tipos de igreja. A gente comentou na última aula, né, que é a igreja que é a organização e a igreja que é o organismo. E quando a gente fala sobre a organização, a gente está dizendo sobre uma igreja com um CNPJ, um espaço físico, um templo, um prédio. E quando a gente fala sobre a igreja organismo, nós estamos falando de pessoas, né? Homens e mulheres que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e ali cumprem um propósito de adoração a Deus e se torna igreja, né? Membro de um corpo onde Cristo é a cabeça, né? E nós somos um membro do corpo. E quando a gente comenta aqui quem fundou a igreja, de que igreja nós estamos falando? Estamos falando da igreja pessoa ou a igreja prédio, espaço físico? Então a gente vai falar sobre isso aí mais à frente um pouquinho. Eu queria só dar essa introdução. A igreja ela foi fundada em Jesus e com os seus apóstolos. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. A lição vai nos sugerir para a gente poder caminhar, né, dar o pontapé inicial da nossa lição. Então o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 18, vai dizer assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes, quando a gente lê esse versículo, muitos irmãos entendem que a igreja ela foi fundamentada em Pedro, mas na realidade Pedro é humano, é um homem sujeito a falha, sujeito a erro, e em nenhum momento a igreja ela foi fundamentada, ela foi fundada no homem. E quando Jesus fala nessa palavra aqui, que sobre a sua igreja o inferno não prevaleceria, ele estava dizendo o seguinte: olha, sobre esta pedra, quem é a pedra? Cristo Jesus. Jesus ele é a fundação da igreja, né? A Bíblia vai nos falar que Jesus ele é a pedra angular. O que é a pedra angular? É aquela que em volta de um edifício ela prepara toda uma estrutura para que seja erguido ali um prédio, um edifício, uma casa, é a pedra angular, tá certo? Então quando a gente comenta que Jesus, ele fala para Pedro, Pedro, eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em Cristo, a igreja está edificada em Jesus, que é a nossa base, que é a nossa rocha eterna, né? E firmado nele, a igreja não vai cair. A igreja jamais ela vai se abalar firmada em Jesus. E quando a gente vê quem fundou a igreja, que é o nosso tema da lição, a igreja ela foi fundada por meio de Jesus, através de Jesus, mas também pelos seus discípulos, né? Nós vamos ver mais um pouquinho adiante, lá em Atos, na descida do Espírito Santo, que os seus discípulos estavam ali reunidos, ali sim começou a igreja. Então, Jesus preparou tudo para a fundação da igreja e os ensinamentos da vida cristã. Treinou seus apóstolos para se tornarem líderes
né? E, consequentemente, eles deram estrutura à igreja. Nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos dizer também que nós, enquanto pessoas, enquanto igreja, estamos falando aqui de pessoas, igreja, né? Não estamos falando aqui de espaço físico do templo. Estamos falando aqui de uma reunião de pessoas com um propósito de adoração a Deus e pessoas salvas e remidas pelo sangue de Jesus. Vamos ver que a palavra de Deus vai dizer que onde houver dois ou mais reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. Ali há uma igreja. Como eu comentei no início da aula, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal que sustenta toda a igreja. E nós, enquanto igreja, precisamos estar firmados nele. Porque se estivermos firmados nele, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Ou seja, precisamos dessa base, ter essa base, confiar nele, acreditar nele, crer que Jesus tudo pode, tudo é possível em Deus. Né? Eu quero ler para os irmãos aqui em Efésios capítulo 2, o versículo 19 e versículo 20, na linguagem atual. Para a gente entender um pouquinho esse texto, acho bastante relevante essa linguagem aqui, porque vai trazer um esclarecimento maior para nós de quem é Jesus enquanto a pedra principal da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, acompanhem comigo. Versículo 19 vai dizer assim: portanto, vocês, os não-judeus, que somos nós somos gentios, não somos judeus. Falamos isso em outras aulas, vocês lembram, né? Somos gentios e o evangelho de Cristo nos alcançou. Então vai dizer assim: portanto, vocês, os não-judeus, está falando para nós, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Ou seja, agora a gente já faz parte da família de Cristo. Porque nós aceitamos a Jesus, aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aceitamos a morte dele por nós, por nosso pecado. Né? Nós somos igreja porque nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nós nos reunimos para adorar a ele. Nós somos igreja. Ele está falando para a gente: olha, igreja, se vocês permanecerem firmes, fortalecidos na rocha, que sou eu, Cristo Jesus, a porta do inferno não vai prevalecer contra vocês. O versículo 20 agora vai dizer assim: vocês são como um edifício que estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ou seja, a igreja ela foi fundada por Jesus, criada por Jesus e pelos apóstolos. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que em Atos, né, na descida do Espírito Santo, ali de fato deu-se início à igreja de Cristo. Né? Jesus vem e ele coloca a igreja, ele fundamenta a igreja, ele funda a igreja sobre ele mesmo, né? Não sobre homem algum, não sobre Pedro, sobre Paulo, Pedro, João, não sobre homem algum, para que a igreja possa sobreviver, a igreja possa vencer todas as dificuldades da vida, todas as artimanhas do inimigo, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus ele vem para dar vida e vida em abundância. E quando nós cremos que Jesus Cristo é a igreja, é a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular, e nós confiamos nele, a palavra vai dizer em Mateus que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, contra a igreja Cristo. E se nós estivermos firmados em Cristo, nós também vamos vencer as pelejas, as lutas, as dificuldades do nosso dia a dia, enquanto igreja. Quando a igreja foi fundada? A igreja oficialmente foi fundada no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, né? Que em Atos 2 vai nos dizer, do versículo do 1 ao 4, que todos foram cheios do Espírito Santo. Ali de fato começou a igreja. Eu quero ler para os irmãos em Atos capítulo 2, versículo do 1 ao versículo 4, porque a partir dali a igreja começou a exercer suas funções, que é evangelização, né? Levar as boas novas, levar a palavra de Jesus, levar a salvação às pessoas e também o discipulado. Discipular pessoas, levar pessoas ao conhecimento de Jesus, a se parecer com Cristo. Eu quero ler para os irmãos Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4.
Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como língua de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa, né? Então, os 12 apóstolos, eles foram os primeiros líderes da igreja. Eles que começaram, deram um pontapé inicial. Jesus vem, funda a igreja, fundamenta a igreja sobre a pedra que é Cristo, né? E de fato a igreja começa com a descida do Espírito Santo. Jesus ascende aos céus e vem o Espírito Santo, reúne todos no mesmo lugar, e ali a descida do Espírito Santo, e eles começam de fato a exercer a função da igreja, a evangelização e o discipulado. E para concluir a nossa lição, eu quero deixar uma pergunta para os irmãos. Você sabe qual foi a finalidade de Jesus ao construir a igreja? A Bíblia vai nos dizer, vai nos apresentar a igreja como uma coluna da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Eu quero ler para os irmãos. Diz assim: mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como deveis agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Infelizmente, hoje em dia, muitos estão pensando erroneamente do que seja a igreja. De fato, querem imaginar que a igreja é um local onde as pessoas vão para apenas se curar, né? Querem fazer da igreja um hospital. Está doente, vou ali, vou me curar. Está passando por uma situação ruim, vou ali buscar a solução, né? Tem muita gente que infelizmente não vem pelo amor a Jesus e vem pela dor, mas fazem da igreja um local de escape, de válvula de escape. Ah, não tenho mais jeito para mim, estou numa situação assim, 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 procuro uma igreja e depois que melhora sai, né? Mas nós estamos comentando na aula de hoje que nós somos a igreja fundamentada em Cristo Jesus, que é a pedra, é a coluna, né? A igreja não é um hospital, não é meramente um lugar onde as pessoas vão lá usar como uma válvula de escape, só para o seu bel prazer, acabou ali, vai para casa, está bem, né? Está com depressão, procura a igreja, está passando dificuldade, procura a igreja. Não, não é isso. Igreja é espaço, é um local onde a gente se reúne para adorar a Deus, um povo lavado, remido, santificado pelo sangue do Cordeiro. Então você e eu que somos igreja de Cristo, fundamentada em Jesus, que é a pedra, a coluna, a base, né? A pedra angular, a pedra de esquina, permaneçamos nele, porque ele é fiel para nos garantir a vitória. Sejamos igreja a todo tempo. Vamos agir como igreja. Vamos buscar fazer a vontade de Deus, adorar a Ele, porque nascemos para isso, para adorar a Ele. Vamos nos reunir? Sim, vamos nos reunir num espaço chamado igreja ou nos nossos lares, porque nós somos a igreja, mas vamos fazer menção à palavra de Deus. Vamos fazer a vontade daquele que nos criou, aqueles que nos chamou, né, que nos convidou, que nos convocou para uma grande obra. Que o Senhor ele possa abençoar a sua vida, meu irmão, cada vez mais. Tá? Aqui eu quero concluir a nossa aula e te convidar para assistir a próxima aula. Se não assistiu às outras aulas, né, a gente já tem vídeos aí gravados, já temos pelo menos 5 aulas. Vai lá, entra lá no YouTube. Eu tenho postado aí para os irmãos. Entra no YouTube lá, assiste as aulas anteriores, né, que eu gravei, coloquei lá para os irmãos. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que os irmãos tenham, comente aí no grupo do WhatsApp aí nos grupos que a gente participa, no grupo da EBD, no grupo dos homens, dos casais. Pergunta lá, que se possível eu vou responder, ou se quiser deixar uma mensagem lá no YouTube também, deixe uma mensagem lá que eu respondo para os irmãos, tá? Mas não deixe de assistir não, eu tenho gravado essas aulas aqui com bastante carinho,
E eu convido os irmãos aí para estar estudando junto comigo, tá bom? Eu tenho certeza que Deus ele tem muito mais a acrescentar na minha e na sua vida, tá? Que Deus abençoe, até a próxima aula.